Rapaziada, não é novidade pra ninguém que o Internacional tá tentando dar o calote no Flamengo, no caso Thiago Maia, há muito tempo. Muito tempo eles inventando desculpinha pra pagar a gente. Só que dessa vez eles emitiram nota oficial, tirando deles da reta, falando que não pagaram por causa de culpas de outras pessoas, não deles, culpando o Flamengo, tirando deles da reta. Ou seja, o calote tá aí pra todo mundo ver. Só que a galera da UOL Sport, Mauro César e PVC comentam sobre esse calote. Se liga aí. O Internacional nem precisaria falar nada com o Flamengo, bastaria pagar o jogador e ele poderia vendê-lo para o Santos. Simples assim. Né? Recebe do Santos, paga o Flamengo e aí faz o negócio com o Santos. Não precisa nem envolver o Flamengo. Só que o Internacional, pelo que está muito claro aí, ele ainda queria... Ele usou o jogador, conquistou uma vaga na Libertadores. Esse atleta foi titular na maior parte da temporada passada. Ou seja, um dos objetivos do Inter foi alcançado com a presença importante do Thiago. Não pagou pelo jogador o que foi combinado. O Flamengo ainda deu uma flexibilizada no pagamento em função da enchente lá no Rio Grande do Sul. Não é verdade que a negociação foi feita antes, a negociação foi feita depois da enchente. Ela foi feita antes da enchente, aí depois que a enchente aconteceu, primeiro por empréstimo, aí depois da enchente ela foi transformada numa aquisição definitiva e o Flamengo até espaçou um pouco mais os pagamentos e o Inter não conseguiu cumprir, ou não quis cumprir, porque contratou outros jogadores, não sei se não consegue ou não quer. Aí o Inter tem que explicar. E o fato é que quando o Santos se interessou, o Inter queria uma margem aí, de lucro, né, na negociação. O negócio acabou não acontecendo. E se você procurar na coluna do Rodrigo Matos, vai encontrar, agora uma semana mais ou menos, ele publicou o que a CNRD, que deveria regular isso aí, ou que regula essas questões, ela espaçou os pagamentos do Santos de uma maneira que o Santos tem uma dívida aí com outros clubes, do Cuiabá, por exemplo, que você citou, o Joaquim, 46 milhões, algo assim, e vai pagar 10% esse ano, o resto parcelado até 2031. Ou seja, o Santos também tem problemas aí financeiros, também tem pendências, tem acertos de contas a fazer, parcelamentos, apesar de estar contratando horrores, né, contratar vários jogadores, e natural que o clube não queira ficar só trocar de devedor, né? Eu deixo de ser credor de A para ser credor de B. Não tem polêmica aí. Tem a bagunça do futebol brasileiro. E se fosse a coisa ágil, como acontece com a FIFA é mais rápida para isso. Transferban. Rapidamente transferban. Não pode contratar, tranca tudo, mas demora, não acontece. Há uma tolerância, né, com o não pagamento, com o não cumprimento daquilo que é combinado. Que é um negócio terrível. O Inter também teve a questão da tentativa da negociação do Wesley, né? Mas esbarrou também no Palmeiras. Realmente, teve esse interesse aí do Santos, né? De contratar o Thiago Maia, o Internacional até se interessou e tal, o negócio não foi pra frente. O que não entra na minha cabeça é você vender um jogador, como por exemplo, eles queriam vender o Thiago Maia pro Santos, só que você nem terminou de pagar, cara. Você não pagou ele pro clube anterior. Como é que tu vai vender uma parada que não é sua? Tipo, um jogador que nem é seu, como é que você vai vender? É muito louco isso, cara. Só no Brasil essas doideiras acontecem. Tem um pagamento a fazer de 4 milhões de euros. A dívida do Internacional com o Flamengo é de 1,5 milhão de euros. São as duas parcelas do ano passado que tinham sido feitas de 750 mil euros cada uma. E o Internacional diz que queria vender o Thiago Maia para o Santos justamente para resolver essa questão, porque em função da enchente do ano passado, que causou uma série de... O Internacional teve 3 anos seguidos de superávit e a enchente mudou o cenário no Rio Grande do Sul. A gente esquece um pouco da enchente, né? A enchente já vai fazer 1 ano e a gente esqueceu completamente que teve enchente e que teve um prejuízo gigantesco para todo o Rio Grande do Sul. E o Internacional não está dizendo que não deve, está dizendo que deve 1,5 milhão de euros dos 4 milhões de euros que combinou de pagar em 4 anos de parcelas para o Flamengo. Que o Internacional tinha um problema com o Cruzeiro, que quitou com a questão do Wanderson. Que tinha um problema com o Palmeiras que está resolvido em relação do Bruno Tabata. E que o último problema era o Thiago Maia, que tinha uma dívida com o Flamengo e que pretendia quitar essa dívida como? Entende que o Thiago Maia é um jogador útil para o Internacional, mas que, como precisava pagar, o Santos queria, ele transferia a dívida para o Santos. O Santos não conseguiu apresentar as garantias bancárias para o Flamengo
E aí é uma visão muito particular do Internacional. O Flamengo prefere ter o Internacional como credor do que o Santos. Ou seja, o Internacional vai renegociar a dívida com o Flamengo, porque a forma que o Internacional queria quitar a dívida com o Flamengo era vendendo o Thiago Maia para o Santos e transferindo essa dívida. E agora vai renegociar essa dívida. O Internacional também diz que o Vitão foi um jogador procurado pelo Flamengo e que na proposta que não foi aceita, o Flamengo não ofereceu garantias. O Flamengo disse que ia pagar parcelado e não tinha garantias para fazer esse pagamento. Como se faz no Brasil, né? O Flamengo tá certo. O Flamengo tem dinheiro para receber e tem que receber. Tem 1,5 milhão de euros para receber, tem que receber. Ponto. O Internacional vai dizer, olha, eu... como é que é? Devo, não pago, nego enquanto puder. Devo, não pago, nego enquanto puder. Não é isso que o Internacional está dizendo. O Internacional está dizendo, devo, não nego, vamos negociar como é que eu posso te pagar. Porque neste momento eu não posso te pagar 1,5 milhão de euros, então eu preciso renegociar essa dívida com você. E vai renegociar. E está procurando o Flamengo para renegociar essa dívida. Como o Thiago Maia foi devolvido para o Internacional entende que, do ponto de vista técnico, ele importa muito para o Inter. Então ele volta a se integrar ao elenco para jogar o Campeonato Brasileiro pelo Internacional. Ô, Billy, como é que você vê... Oi, diga, Igor. Não, só mais duas questões antes do comentário da Miriam, desculpa. O Flamengo, nesse caso, né, na questão com o Santos, porque o Santos está numa situação, junto ao Cuiabá que eu mencionei, de não pagar pelo Joaquim, então o Santos está com um lastro de endividamento aí que não é interessante para o Flamengo se tornar mais um. E dentro desse ponto de vista também envolve o parcelamento que a Comissão Nacional de Resolução de Disputas fez para o Santos recentemente, que na visão do Cuiabá facilitou muito, alongou muito a dívida, o time vai ficar pagando a dívida até 2031, então o Flamengo correria o risco, né, desse negócio sem garantias de ser mais um nessa fila de um time que está reforçando o time, né? Vocês estão citando aí que o Santos tem feito movimentos e tal, o Reiser, né? Tem que acertar a pronúncia desse jogador. Paga o Neymar e tal, faz toda a engenharia financeira, mas enfim, tem dívida aí na praça e o Flamengo também não queria fazer isso aí. E quando o Flamengo também não coloca as suas garantias, você mencionou, PVC, nessa negociação, também vale do status do Flamengo de líder de receita do futebol brasileiro, claro, que não está devendo ninguém nos últimos anos. Então, claro, ele tem essa condição de à mesa colocar esse posicionamento, só essas duas visões aí para completar esse raciocínio. Essa frase do Inter é muito justa. O Flamengo prefere ter o Inter como credor do que o Santos. E o Flamengo parece tentando se precaver, aí tá no direito dele. Perfeito, né? Só que ele está dizendo o seguinte, o Thiago Maia não vai voltar para cá, ele vai voltar para o Inter porque quem me deve é o Inter. Eu quero que o Inter me pague, não o Santos. Ou seja, ele acredita que o Inter vai pagar, ele não acredita que o Santos vai pagar. Galera, eu só discordo de uma frase ali do PVC que ele disse, né? A gente esquece muito da enchente e tal... Tem que levar em consideração a questão da enchente, né? Realmente, a enchente foi triste, muito impacto para as pessoas no Rio Grande do Sul, assim como para os clubes de futebol também, realmente. Mas só que, como o Mauro César falou no início do vídeo, a negociação de empréstimo do Thiago Maia foi antes da enchente. Veio a enchente, o futebol do Rio Grande do Sul parou um tempo, muito prejuízo. Depois da enchente, o Internacional veio até o Flamengo querendo comprar o Thiago Maia. Foi outra negociação depois da enchente. Então os caras do Inter já sabiam dos seus prejuízos, da sua condição financeira. Não podem usar essa questão da enchente como desculpa, se a negociação para compra foi depois, né? Então, só essa ressalva aí da fala do PVC, que eu achei interessante essa colocação, mas eu acho que o Flamengo tá certo, cara. Não, eu quero receber do Internacional, o Santos tá pior financeiramente. Se o Flamengo tem para receber, tá pagando todo mundo certinho, tem que receber certinho também, galera. Mas comenta aí o que você acha. O link do canal da UOL Esportes tá aqui na descrição. Eu sou o Einstein Rubro Negro. Valeu!